Como já temos estado a partilhar nas últimas 2 semanas, estamos a falar da inspiração da Bíblia, a inspiração da Sagrada Palavra. Isto provém da 2 Timóteo 3,16, texto-chave da Bíblia, o qual diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E o versículo 17 diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Isto da versão Almeida Corrigida Fiel. Nas últimas semanas, irmãos, temos falado sobre o que é a Bíblia. Ela é sobrenatural na sua origem, eterna na sua duração, inexpressável no seu valor, infinita no seu alcance, regenerativa no seu poder, infalível na sua autoridade, universal na sua aplicação e inspirada na sua totalidade. Temos desenvolvido mais do que tudo o último ponto, ponto 8. Falamos no primeiro lugar da inspiração do Antigo Testamento, falamos muito das profecias dadas nele, que foram cumpridas algumas pouco tempo depois, algumas outras bastantes séculos depois, nomeadamente aquelas profecias relacionadas com Jesus, o que chamamos de profecias messiânicas. Também falamos da inspiração do Novo Testamento, irmãos, e de muitas das suas verdades que estão a cumprir-se ainda, irmãos, e que vão cumprir-se nos próximos dias, nos próximos anos, segundo Deus tem dito. Dissemos também que a Bíblia mostra a sua inspiração divina precisamente no cumprimento de todas estas profecias. Agora quero, irmãos, partilhar convosco um pouco de informação geral sobre a Bíblia. É bom sabê-lo, é bom estudá-lo. E começo por falar de história e dizer que a Bíblia, irmãos, foi escrita em um período de 1600 anos. Foi escrita ao longo de 60 gerações, glória a Deus, por mais de 40 autores de todas as classes sociais, incluindo reis, camponeses, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, estudiosos, etc. Muito diferentes níveis de educação. Também sabemos que ela foi escrita em diferentes lugares, por exemplo, numa ilha, numa colina, em plena batalha, etc. Ela foi escrita em diferentes épocas, épocas de guerra, épocas de paz, de prosperidade, de escassez, etc. Escrita também sob diferentes estados da pessoa que escreveu, em estado de alegria ou sofrimento, amargura, deleite, etc. Ela foi escrita em 3 continentes, Ásia, África e Europa, escrita em 3 idiomas, nomeadamente hebraico e grego, mas também um bocado em aramaico, um idioma que, como já dissemos há 15 dias, sumiu, desapareceu. Como sabemos, ela está escrita ou composta ou ordenada em 66 livros, 39 mais 27, Antigo e Novo Testamento respectivamente, e sabemos que é por isso que ela se chama Bíblia, porque Bíblia significa livros, ou também biblioteca. Irmãos, qualquer parte da Bíblia pode ser explicada, mas há uma condição, e é empregar a mesma Bíblia para entendê-la. Sim? É dizer que a Bíblia pode ser interpretada apenas de forma adequada quando a interpretação é feita em relação à Bíblia inteira, no seu contexto total. A Bíblia foi o primeiro livro a ser traduzido e impresso há mais de 600 anos. A Bíblia foi traduzida e retraduzida e mais parafraseada do que qualquer outro livro existente. É o rei dos livros nestes sentidos e em outros também. Por exemplo, ela é o livro mais traduzido de todos para mais de 1280 idiomas, sem contar dialetos, irmãos. 1280 idiomas. Não há 2 Bíblias, no entanto, nem 3. Ela é de uma única espécie no que se refere ao conteúdo.
um livro único. Como nenhum outro livro, a Bíblia tem suportado os ataques maldosos dos seus inimigos. Ela tem muitos inimigos, hoje mais do que nunca. Muitos têm tentado queimá-la, proibi-la, colocá-la fora da lei, bani-la, né? Desde os tempos dos imperadores romanos até o presente, nomeadamente nos países dominados pelo comunismo ou o islamismo. Olhem, irmãos, o telegrama mais longo do mundo foi a versão revisada do Novo Testamento enviado de Nova York para Chicago. Os incrédulos, como já falávamos, têm refutado, têm atacado este livro, mas todavia hoje a Bíblia permanece tão sólida como uma rocha, glória a Deus. Desde 1804, irmãos, até o presente, bilhões de porções e livros bíblicos foram publicados, bem como Bíblias inteiras. Ela é, de facto, o livro mais publicado e ainda hoje é o livro mais lido do mundo. No século XVIII, Voltaire disse que a Bíblia seria extinta em breve para o século XIX, mas atualmente, olhem, no lugar onde ele fez essa declaração estão os escritórios das Sociedades Bíblicas Unidas da França, a própria casa daquele que declarou que a Bíblia iria desaparecer. Deus tem bom senso de humor, irmãos. A Bíblia foi o primeiro livro a ser levado para o espaço. Na estratosfera, os astronautas leram Gênesis 1:1 e há gravações desse momento. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Quantos louvam ao Senhor mais uma vez pela palavra de Deus? Quero, irmãos, também referir-me um bocado a uma das provas ou demonstrações mais importantes para aqueles que não têm fé em Deus, não para nós, mas para aqueles que não acreditam como nós, sobre que a Bíblia é a palavra de Deus. Se não creem pelas profecias, se não creem pelos resultados espirituais, pelo poder da palavra de Deus, então irão crer pela sua exatidão científica. Há muitas evidências surpreendentes de inspiração divina nisto, irmãos, no facto de que muitos dos princípios da ciência moderna foram registrados como eventos da natureza na Bíblia. Princípios da ciência moderna já estavam registrados na Bíblia como assuntos naturais, muito antes de que os cientistas os confirmarem experimentalmente. Eu vou colocar alguns exemplos dos muitos que há. Por exemplo, Isaías 40:22 fala, 600 anos antes de Cristo, da redondeza da terra. Amém? Por exemplo, Isaías, novamente, 55:9, fala da extensão quase infinita do universo sideral. Lembremos, irmãos, que até o século XVIII o homem não sabia isso, mas Deus, pontos suspensivos, né? Na epístola de Pedro, a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 7, Pedro fala da lei da conservação da massa e da energia. Depois vocês podem procurar, segunda de Pedro. Eclesiastes fala do ciclo hidrológico, e não é o único. Já em aqueles tempos, Salomão conseguiu perceber, pela inspiração do Espírito Santo, sobre este ciclo tão importante da terra. Também Jeremias 33:22 falou do vasto número de estrelas. Em Salmos 102, versículos 25-27, fala-se da lei da crescente entropia, o que também é conhecido como a lei do desordem, a lei do caos. Em Levítico 17:11, achamos informação sobre a importância primordial do sangue no processo vital, algo que também não iria ser descoberto muitos séculos depois. Em Eclesiastes, novamente, 1:6, achamos informação sobre a circulação atmosférica. Em Job 26:7, sobre o campo gravitacional. Em Provérbios 4:23, sobre a circulação do sangue. E poderíamos seguir e seguir, irmãos. Certamente, por meio destes
exemplos, não queremos apresentar a Bíblia como um livro de ciência, porque ela não tem esse alvo, esse objetivo, e é por isso que também os escritores não usaram linguagem técnica, que de facto não existia na sua altura, né? Mas eles usaram palavras da experiência cotidiana ou quotidiana do homem daqueles tempos. No entanto, todos eles estão completamente de acordo com os mais modernos factos científicos. Não há contradições nisto. É também significativo que nunca foi demonstrado um erro real na Bíblia, nem em ciência, nem em história, nem em qualquer outro campo do conhecimento humano. Houve tentativas, é verdade, houve muitas reclamações ao longo da história, mas os pesquisadores conservadores da Bíblia sempre têm sido capazes de oferecer soluções razoáveis, respostas razoáveis para tais reclamações, para tais problemas. Então, irmãos, temos feito aqui um resumo, sim, muito breve deste assunto. Eu poderia ficar a falar aqui, irmãos, muito porque temos estudado sobre a arqueologia bíblica, sobre a história da arqueologia e como ela se relaciona com o conteúdo bíblico, mas este não é um espaço para isto. Vos lembro que estamos a falar da inspiração divina das Escrituras, mas fizemos este parênteses porque, além da inspiração divina, que para nós não reveste qualquer dúvida, temos este assunto importante da exatidão científica dela. Agora, irmãos, a pergunta: como alguém pode saber que a Bíblia é a palavra de Deus? Como é que nós sabemos, acreditamos e afirmamos isto? Muito bem, sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, irmãos, simplesmente porque isto é uma questão de fé, mas não de uma fé cega, porque de facto a fé é a virtude que mais vê, irmãos, vê ainda mais do que os nossos olhos, amém? Ela é a convicção, o convencimento do que se não vê, diz Hebreus, né? Mas uma fé informada. Quantos nesta noite acreditam que o que a palavra de Deus diz é verdade, irmãos? Quantos? É uma questão de fé, sim? Tu acreditas no que a palavra de Deus diz sobre si mesma ou não? É de livre escolha, né? Tu acreditas no testemunho de Jesus Cristo sobre a palavra de Deus ou não acreditas? É pessoal. Mas, como já temos estado a dizer por 3 semanas, há muitas evidências que apoiam a veracidade da Bíblia, a veracidade da sua inspiração verbal, o que significa que cada palavra dela é inspirada por Deus, e também da sua inspiração plenária, a inspiração plenária dos autores ou escritores. É melhor dizer escritores, porque autor há um só e é Deus, né? Então, irmãos, significa que toda a Escritura plenamente é inspirada. Muito bem, como sabemos isto, irmãos? Número 1, pelas evidências bibliográficas que dão autenticidade à Bíblia. Porque, olhem para isto tão interessante, nenhum outro escrito antigo tem o apoio de um número tão grande de manuscritos como o que tem a Bíblia. Além das 643 cópias das obras de Homero, que foram escritas por volta do 850 a.C., das outras obras clássicas escritas entre 450 a.C. e 10 a.C., além disso, irmãos, e de que existem de 3 a 20 cópias de cada uma, 3 a 20, só do Novo Testamento temos cerca de 4.000 cópias manuscritas daquelas alturas. Sim? E não se trata apenas de que existe maior quantidade de cópias da Bíblia do que de qualquer outro livro, de qualquer outra obra, por longe, irmãos. Também que a qualidade dos manuscritos bíblicos supera a de qualquer outro manuscrito de qualquer outra obra. Sim? Isso por uma parte, irmãos. A evidência bibliográfica é muitíssima, é mais abundante do que a soma de todas as outras obras contemporâneas. O assunto do passar do tempo também, irmãos, é outro fator importante para acreditarmos que a Bíblia é a palavra de Deus.
Porque, por exemplo, os rolos do Mar Morto, que foram encontrados em covas perto do Mar Morto, nós já lá estivemos, datam da época entre 200 antes de Cristo e 68 depois de Cristo. Já tiraram contas, irmãos? Nem alcança 3 séculos, né? Então, o espaço do tempo, sim, o período é muito breve. Eu sei que 300 anos é muito, mas no que tem a ver com a história universal não é nada, é apenas 3 minutos, 3 séculos, menos de 3 séculos. Então, a data entre que foram escritos os livros do Antigo Testamento e das cópias mais antigas que dele existem é muito breve. E o intervalo de tempo entre os autógrafos, os escritores do Novo Testamento e as cópias mais antigas é de entre 100 e 400 anos. Novamente, um período muito reduzido. Sim? Então, isso aumenta muito a fiabilidade, a credibilidade da Bíblia e a exatidão desses manuscritos. Também temos, irmãos, imensa evidência interna, da qual já temos estado a falar nas 2 semanas anteriores, sim, porque a Bíblia não se limita a afirmar que ela é a palavra de Deus, ela também afirma que nenhuma jota, nenhuma tilde passaria da lei, aliás, do Antigo Testamento, até que tudo fosse cumprido. Já temos citado essa escritura também de Mateus 5. E muitos dos escritores alegaram ser testemunhas oculares que escreveram o que viram, ouviram ou experimentaram. Testemunhas oculares. E para aqueles acontecimentos mais importantes, por exemplo, a morte, sepultura, a ressurreição de Jesus Cristo, que constituem o núcleo do Evangelho, não houveram 2, 3, 4 testemunhas, houveram centos de testemunhas, muitos dos quais escreveram e alguns deles ficaram registrados na Bíblia, irmãos, como é o caso de João, o caso de Mateus, sim, etc. Embora mais de 40 autores diferentes, como já dissemos, tenham escrito esses 66 livros distintos durante um período de quase 2 milênios, olhem para isto, irmãos, não há contradições no que escreveram. Pelo contrário, há uma proximidade muito grande, irmãos, uma coincidência muito grande, coincidência entre aspas, né? Além disso, o que foi escrito no Antigo Testamento, o que foi selado, o que foi canonizado, muitas vezes, como já vimos, é cumprido no Novo Testamento. Assim, há o testemunho interno de profecias cumpridas, algumas das quais estão a ser cumpridas ainda no nosso tempo. Isto tudo o que está a acontecer com Estados Unidos, o que está a começar a acontecer na Europa, irmãos, sabemos que é cumprimento exato das profecias e vamos ver muitas coisas cumprir-se nos próximos dias e meses, irmãos. E por último, não é o único, mas são as coisas mais importantes que hoje vamos mencionar, temos também evidência externa, como o que falamos da exatidão científica, mas também outras, irmãos, a evidência arqueológica, etc. Há muita evidência, a abundância dela, que sustenta a infalibilidade da Bíblia, é dizer, a ausência de erros nela. Quando a Bíblia trata de questões de história ou ciência, como vimos antes, ela o faz com precisão. Vou colocar um exemplo, irmãos. Por muito tempo foi posto em causa que Jericó tivesse sido assaltada pelos israelitas da maneira que diz o livro de Josué, com a queda dos muros, dos seus muros. Mas, irmãos, começaram a fazer estudos arqueológicos no começo do século XX e acharam que efetivamente os muros da cidade tinham caído e não tinham caído para dentro, como é normal quando uma cidade sofre um ataque desde afora. Os muros tinham caído para fora, irmãos, como se os habitantes da cidade tivessem empurrado eles para fora, o que sabemos que é impossível, porque essas muralhas, irmãos, mediam metros de largo. Quantos dizem glória a Deus? Amém? Muitas coisas como essas, irmãos, que a arqueologia, longe de contradizer a Bíblia, o que tem feito é confirmar a Bíblia. Houve uma época, irmãos,
em que a ciência ou a história supostamente contradisseram a Bíblia. Entretanto, e à medida que a ciência, a tecnologia, os recursos foram aumentando, foi descoberto que aquilo que a Bíblia dizia simplesmente ainda não tinha sido descoberto pelos expertos, e agora há muita mais evidência externa, como estamos a dizer, do que antes, no sentido da exatidão histórica da Bíblia, quanto ao que diz sobre governantes, sobre nações, sobre línguas, sobre batalhas, costumes, localizações geográficas, tragédias e outros acontecimentos. Novamente, irmãos, tenho tentação de mencionar muitos exemplos, mas o tempo não alcança hoje, mas há muita informação. Escritos extrabíblicos, produto de escritores contemporâneos dos apóstolos, também confirmam o que o Novo Testamento ensina sobre a verdade histórica de Jesus Cristo e outros personagens neotestamentários. Glória ao Senhor Jesus. É por isso, irmãos, e por muitas outras razões, que nós dizemos que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. O que vos parece, irmãos, e nesta noite agradecemos ao Senhor pelo privilégio que nós temos, como já alguém disse há alguns dias para trás, de ter a Bíblia, de poder estudá-la, de poder lê-la, sendo que em outros países ela é banida, ela é proibida, e que, irmãos, ter uma é simplesmente acabar na cadeia, sim? É o que acontece na China, é o que acontece em muitos países. Vamos dizer obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado também, Senhor, porque ao longo dos séculos tu tens preservado ela, Senhor, tu nos tens dado esta bênção, Senhor, que sabemos provém exclusivamente de ti. E é nesta noite, Senhor, que dizemos glória ao teu nome, porque ela é perfeita, como também leu o nosso irmão Manel, Senhor, antes. Ela é lâmpada, ela é bússola, Senhor, ela é orientação para a nossa vida, ela é alimento, ela é tudo e muito mais, Senhor, do que nós precisamos. Obrigado, Senhor. Nesta noite simplesmente podemos fazer um compromisso contigo de aproximar-nos mais da tua palavra, Senhor, de procurar mais o seu conhecimento, Senhor, o seu estudo, de tentarmos, Senhor Jesus Cristo, a cada dia conhecer um bocado mais dela e, mais do que tudo, Senhor, obedecer mais ela. Praticar, Senhor, tudo o que nela está escrito e que foi deixado para o nosso aproveitamento espiritual e não apenas espiritual, Senhor, mas em todos os sentidos, as ordens da vida. Senhor, obrigado mais uma vez. E oramos, Senhor Jesus Cristo, para que outros também possam vir ao seu conhecimento, que nós possamos ser capazes de transmitir, Senhor, essa mensagem bíblica sagrada para outros e dessa maneira, Senhor, fazer mais e mais discípulos, Senhor. Não apenas nas aulas da escola Segue-me, não apenas, Senhor, estarmos aqui nas quartas, mas fazer, Senhor, dessas ruas, desses empregos, dessas escolas, dessas estações de comboio, desses hospitais, Senhor, e de muitos outros lugares por onde andamos, Senhor, verdadeiras aulas da tua palavra, Senhor. Todo lugar é bom para pregá-la, todo lugar é bom para ensiná-la, para partilhá-la com mais alguém. Sim, Jesus, sabemos que não se trata de letras frias, de conhecimento humano, Senhor. Não existiria uma mente capaz de criar um livro tão maravilhoso e grande como é a Bíblia. Somente tu, Senhor, pudeste fazê-lo. E nós vamos honrar-te, Senhor, amando-o mais e partilhando-o mais com aqueles que o necessitam, Senhor. Tal e como alguém já partilhou conosco em outra altura. Senhor, obrigado, obrigado, porque temos uma igreja onde a tua palavra é pregada, porque temos uma escola, Segue-me, onde a tua palavra é ensinada, porque temos os recursos, Senhor, necessários para aprender dela, Senhor. Imensas ferramentas, Senhor. Não haverá desculpas para aquele que não as aproveitou. Oramos nesta noite mais uma vez agradecidos contigo, Senhor, que cá podemos estar, Senhor, a partilhar esta formosa e maravilhosa doutrina. Mais uma vez, obrigado, Senhor. Abençoa a todos com a tua palavra, com o teu poder, com a tua graça.
com a tua misericórdia. E dizemos amém todos juntos nesta noite, irmão.